para dar continuidade com aquele cliente, você tem que ter a conversa da renovação. Isso cria um atrito, né? Porque você bota o cliente para tomar decisão de novo. É uma nova venda que você tem que fazer. Para pensar aí quantas assinaturas que a gente não tem no dia a dia ali, seja de softwares de Netflix, de streaming, de coisas que a gente tem no dia a dia. Pô, se o Netflix chegasse todo mês, ou a cada 3 meses, perguntasse, e aí, você quer continuar mesmo? Passa o cartão aqui de novo. Então, você cria um problema lá na frente que você tende a perder muitos clientes por conta disso. Então, no nosso caso, a gente tem uma recorrência que o cliente pode cancelar, se ele quiser, né, com aviso prévio e tal. Mas eu não fico botando o cliente para decidir toda vez. E aí, você quer continuar ou não quer continuar? E a nossa média hoje é de 14 meses que os clientes ficam com a gente. Então, assim, a gente consegue manter o cliente por muito tempo, mas também porque o nosso foco está na qualidade. E está começando mais um Ultra Cast. Aqui a gente fala com você que é dono de agência de marketing digital ou presta serviços de marketing digital. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Rodrigo Bindes. E eu sou o Lelê. Hoje a gente vai comparar 2 modelos de agência. A agência que é balde furado versus a agência que é balde cheio. A gente vai explicar o que é cada um. Você vai tentar entender qual modelo que você tá, ou, de repente, aí, qual modelo que você quer que a sua agência seja. Então, vamos comparar essas duas formas aí de criar uma agência. Show. Isso aí. Vamos nessa. Então, balde furado versus balde cheio. Bindes. Esse vai ser um tema interessante. De onde você trouxe essa terminologia e esse nome, agência balde furado? Cara, eu acho que... Nem lembro, velho. Tem tanto tempo. Mas, assim, é meio que uma lógica... Uma analogia, Uma analogia muito, né? Usada ali. Porque, cara, o modelo balde furado é aquele modelo que, pô, entra... né? Imagina, um balde que entra água, mas tá saindo água. Basicamente, é muito essa analogia mesmo. Show. Mas explicando a analogia, né? Então, você pensa aí uma agência que tem clientes entrando e clientes saindo. Um balde furado, né? Dependendo do tamanho desse furo, né? Não adianta você jorrar água, porque esse balde nunca vai encher. Né? Ele vai sair muita água, né? E um balde cheio é aquele que... Vai acumulando. Vai acumulando. Talvez até tenha furo, né? Porque nenhuma agência deixa de perder cliente. Né? Mas são furos menores. Furos pequenos, né? Que a entrada de clientes vai ser maior do que a saída. E a água desse balde vai acumulando e você consegue crescer a sua agência. E aí, cada um desses modelos de agência, né? O modelo balde furado e o modelo balde cheio, tem características completamente diferentes. Que eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente discutir, até para a nossa audiência entender o que a gente defende, o que a gente acredita que é melhor, qual que é o modelo mais lucrativo, né? Mais enxuto. Qual que é o mais comum que vocês veem por aí? Balde furado, sem dúvida. Eu também acho que é mais... assim, não, cara, não sei. Depende. Porque, assim, o modelo balde furado, ele tem uma característica de que você tem que ter um time comercial maior, tem que ter mais tráfego e tal. Então, assim, não sei se é a maioria. Mas é uma minoria barulhenta. Porque se pegar... Fica aquela galera batendo tambor e corneta, não sei o que lá, sabe aquelas merda. Em cima da mesa. Esse é o modelo da galera barulhenta. Aquilo ali é uma piada completa, né? Mas, enfim. Mas, de certa forma, tá em alta também o modelo balde furado. Mas vamos falar das características, então. Primeiro, do balde furado. Você falou que não sabe se é a maioria, então o que seria essa minoria barulhenta? O que é um balde furado na sua concepção? Cara, normalmente, o que acontece? Para você ter esse modelo balde furado, você precisa de volume. Volume de clientes entrando. 30, 40, 50, 100 contratos novos por mês, todos os meses. Para você ter isso acontecendo, você automaticamente tem que descer a régua do seu nível de cliente em termos de faturamento. Então, você vai pegar clientes menores, que consequentemente são clientes piores, porque eles faturam pouco. E a gente já sabe que cliente que fatura pouco é o que mais dá trabalho, é o pior, né? Outro dia até vi um anúncio de uma dessas agências aí, desse modelo aí, e aí no anúncio estava assim, restaurantes a partir de 30 mil reais por mês. Meu amigo, você pegar que fatura. Você pegar um cliente que fatura 30 mil reais por mês, meu amigo, você vai passar perrengue bizarro. Esse cara não vai ficar contigo, ele não vai pagar um ticket alto. Então, você tem 2 problemas. Você vai ter que baixar, então, a régua do faturamento ali do cliente que você vai atender. Então, você vai pegar clientes piores, senão vão ficar com você por muito tempo. Dificilmente você vai conseguir dar resultado. E a segunda coisa, cara, é que você tem que cobrar tickets menores. Né? Então, você vai cobrar tickets de R$1.000, R$1.500, tal. É isso, sim. Esse é o jogo. Eu sempre falo que não tem certo nem errado, né? Assim, tem esses 2 modelos e tá tudo bem. Quem tá nesse, tá tudo bem. A questão é, qual que é o melhor? Eu acho que para a maioria não é esse modelo balde furado, em que você bota muito cliente para dentro e sai muito cliente.
E tem muita gente falando, né? E é aquilo que eu falei, assim, esse modelo é um modelo que acaba gerando mais barulho, né? Então, quem tá olhando de fora acha que, não, é isso que eu quero, é isso que eu Os caras estão preciso. vendendo pra caramba. Porra, mas só que, cara, ao mesmo tempo, eles não falam que quando tá entrando 100 clientes, estão saindo outros 100 clientes, 110, 120, 90. Eles não falam isso. Então, fica parecendo que eles ficam acumulando cliente para sempre. A gente sabe que não. Entendeu? Tem uma agência que eu conheço que, cara, tá há uns 3, 4 anos ali com 700, 800 clientes e é isso. Eles vendem 90, 60, 100 contratos por mês. Só que não acumula. Acumula até um certo limite, né? Mas, cara, na medida que você vai botando muito cliente para dentro, vai saindo muito, você não consegue colocar muito mais do que tá saindo, entendeu? Você não consegue acumular de forma tão estruturada, tão consolidada, sabe? Então, são algumas questões aí. E é um modelo que o foco tá na quantidade. Então, é volume de cliente, é ter muito cliente, é muitos contratos. Só que, se a gente for simplificar, a agência, ela tem a parte da venda e tem a parte da entrega, né? E eu acho que, na minha opinião, o maior desafio da agência não tá na venda, tá na entrega. Exato. Porque você vender para clientes de ticket baixo não é difícil. É fácil. Você está vendendo, na verdade, um aumento de faturamento. Isso é muito sexy. É muito fácil você convencer uma pessoa, pô, vou te ajudar a vender mais. O difícil é entregar. Né? Ainda mais entregar em volume, uma quantidade de clientes muito grande. Então é um modelo que, na minha opinião, é pouco sustentável. Né? Porque se você está focando na quantidade, você vai precisar de uma estrutura muito grande, tanto para vender quanto para entregar. Porque você precisa vender muito, você também tem que ter uma estrutura comercial para fazer muitas reuniões, fazer muitos calls, né? Para botar cliente para dentro. Então, demanda uma estrutura grande. E também, por você ter muitos clientes, você não consegue dar uma atenção de qualidade para todos esses clientes. Então, a tua entrega, ela tende a ser uma qualidade inferior. E aí, se a tua entrega está com uma qualidade inferior, automaticamente o que vai acontecer? Seus clientes vão cancelar mais rápido. Se os clientes cancelam mais rápido, eu tenho, né, o furo desse balde, está saindo muita água, né, tá saindo muito cliente, eu tenho que compensar ainda mais no meu comercial. Então, tem que vender ainda mais para cobrir o que está saindo. Então, vira uma corrida dos ratos ali, né? Você fica correndo atrás do rabo. Então, é um modelo que, na minha opinião, é insustentável. O foco está na quantidade, não está na qualidade. É um modelo que a gente não gosta, né? Não é o que a gente acredita. Mas, eu vou provocar aqui. Você falou que tem um cara aí com 800 clientes nesse modelo. Esses caras, qual é a premissa deles? Eles aceitam que é assim mesmo o mercado, a gente troca de cliente de 3 em 3 meses? É como se fosse o seguinte, são campeonatos diferentes, são jogos diferentes. Então, assim, cada um tá jogando ali o teu jogo. Então, cada jogo tem suas regras, tem suas características. É isso, cara, assim, de novo, assim, não tem certo nem errado. Aí é o jogo que ele escolheu jogar, né? Só que aí, sim, qual que é o objetivo aqui nosso? É mostrar para as pessoas a característica de cada um desses dois modelos. E aí a pessoa tem total autonomia para escolher, né, qual que ela quer. Então, outro dia até vem um cara aqui no Master falar da agência dele, ele faturou de R$1 milhão. E ele abriu os números dele pra gente, né? Não vou expor o nome dele nem nada. Só, cara, quando você vê na última linha, que é uma coisa importante aqui, né? Questão de lucratividade, que é uma coisa que eu acho que é importante para uma agência. Na última linha, ele faturando R$1 milhão é o equivalente ao que a gente defende de uma agência que fatura, por exemplo, R$200 mil por mês no nosso modelo. O lucro da agência de R$1 milhão, nesse modelo balde furado, é muito parecido, muito equivalente a um lucro de uma agência balde cheio, que fica com clientes por mais tempo, com um ticket maior, de 200 mil, 150 mil, 300 mil. Então, assim, para que eu quero ter uma agência que vai faturar R$1 milhão e vai ter um risco muito maior? Porque tem a questão do risco também, cara. Você tem que ter um time muito maior, então é mais passivo, é mais gestão, é mais dificuldade, é mais trabalho. Você tem que investir muito mais dinheiro em tráfego, então também outra coisa que não dizem, né? Quando fazem aqueles vídeos lá da galera gritando, eles não falam que investem 100, 200, 300, 400, 500, às vezes R$500 mil em tráfego. R$500 mil em tráfego, entendeu? Então, assim, a margem, e aí eles ficam sempre naquele limite do CAC versus o CAC em cima do LTV. 1 para 3, 1 para 3. Então, o que acontece? O cara tem que investir 500 para poder receber de volta R$1,5 milhão. Então,
fica sempre nesse limite ali. Ele nunca pensa no cliente que vai ficar durante muito tempo. E tem outro problema, cara. Normalmente, esse tipo de agência, ele vende o que a gente chama de TCV, que é o valor do contrato, não, o valor total do contrato. Ele não vende uma recorrência a mais longo prazo. Então, ele vende, às vezes, contrato de 3 meses, de 6 meses. Isso é o padrão. Então, é um contrato de 6 meses, que às vezes vai ser 12 mil reais. É isso. E aí, a renovação, se esse cara não entrega resultado, que nem a gente estava falando aqui, esse cara tem muito baixa renovação. E esse contrato de TCV, você tem que ir daqui a 3 meses, se for o contrato de 3, você tem que voltar a conversar com ele para poder falar aquela conversa da renovação. Até se você quiser explicar um pouquinho dessa questão, que eu acho que é interessante. Quando você vende contratos com tempo específico, né? Vai durar 3 meses e depois a gente vê se tem a renovação. Para dar continuidade com aquele cliente, você tem que ter a conversa da renovação. Isso cria um atrito, né? Porque você bota o cliente para tomar a decisão de novo. É uma nova venda que você tem que fazer. E numa nova venda, você acaba perdendo muito cliente. Mesmo que você faça um bom trabalho, você acaba perdendo mais cliente do que se você tiver uma recorrência que é constante. Para pensar aí quantas assinaturas que a gente não tem no dia a dia ali, seja de softwares de Netflix, de streaming, de coisas que a gente tem no dia a dia, que às vezes a gente até esquece que a gente tem e fica no automático ali, né? Pô, se o Netflix chegasse todo mês ou a cada 3 meses e perguntasse, e aí, você quer continuar mesmo? Passa o cartão aqui de novo. Você vai falar, puto, cara, acho que esse último mês eu não assisti muito Netflix, não. Acho que eu vou cancelar, depois eu vejo o seu retorno. Então você cria um problema lá na frente que você tende a perder muitos clientes por conta disso. Então, no nosso caso, a gente tem uma recorrência que o cliente pode cancelar, se ele quiser, né, com aviso prévio e tal. Mas eu não fico botando o cliente para decidir toda vez. E aí, você quer continuar ou quer continuar? E a nossa média hoje é de 14 meses que os clientes ficam com a gente. Então, assim, a gente consegue manter o cliente por muito tempo, mas também porque o nosso foco está na qualidade. E aí a gente pode, de repente, explicar um pouco mais desse modelo balde cheio. Massa, mas antes do balde cheio, eu queria te perguntar, antes você estava puxando uma lógica lá toda de, mais clientes, aí que você, no final, eu vou ter que ter mais gente saindo, né, no balde furado, e aí vou precisar de mais comercial e vira um ciclo sem fim. E aí uma pergunta, vê se faz sentido, se quando o cara vai crescendo, ele aumenta o risco dele também nesse modelo, tipo, diferente do de vocês. Tipo, um cara que fatura 500 mil, mesmo um cara que tá bem, igual o do Bindes, pro modelo de vocês, que é mais tranquilo. Vamos lá, o cara fatura 500 mil num balde furado, o outro fatura 500 mil num balde cheio. Esse cara que tá sempre correndo atrás do rabo e você não tá por quê? Isso que eu queria entender, entendeu? Tipo, e outra coisa, quanto mais esse cara cresce, mais passivo ele gera, mais risco ele gera também. E por quê? Então, que nem eu falei assim, quando você tá no modelo balde furado, você tem que ter mais investimento, você tem que ter mais time e você tem mais causa operacional, porque você tem muita gente entrando e tem muita gente saindo. Meu amigo, saída de cliente, na minha opinião, é ruim demais, assim, é muito chato. Entrada de cliente, os primeiros 1, 2, 3 meses são os mais complicados, porque você tem, naquele momento ali do onboarding, você tem que fazer planejamento, tem que entender o cliente, tem que conversar com ele várias vezes, tem que fazer um monte de reunião, você tem que apresentar planejamento, convencer o cliente, não sei o que lá. Então, você tem muito trabalho nos primeiros 2, 3 meses. Se você tem um volume muito grande de clientes entrando, é muito mais difícil você fazer essa gestão. Então, você tem que ter mais gente e tal. Cara, e a agência é aquilo que a gente estava falando. Vender é fácil, agora entregar resultado que é difícil. Então, quando você tem um volume muito grande de clientes entrando, a chance de você conseguir dar atenção para essa pessoa e conseguir fazer ela ter resultado é menor. Entendeu? Claro, sempre vai ter uma meia dúzia ali que vai ter resultado, mas o volume mesmo não vai. Né? Então, cara, assim, é meio que óbvio, assim, é como funciona esse jogo. Então, eles vão ter muito cliente insatisfeito saindo. E outra característica desse modelo, cara, é que eles seguram o cliente por contrato. Então, se o cliente quer sair no meio, geralmente ele quer, né, ele não pode, porque tá lá preso em contrato, tem que pagar uma multa. Agora, cara, quem é dono de agência aqui sabe, já tentou cobrar uma multa de alguém? Você acha que você vai me mandar um boleto lá, ô fulano, você tá saindo, tá aqui tua multa. Você acha que o cara vai pagar de boa? Você acha que ele vai sair falando bem da agência? Não vai, cara. Então, você tá vendo? São várias coisas que vão somando, que vão complicando a operação. Eu até falo para as pessoas assim, volume de clientes entrando, cara, não é fácil. Então, se vocês pegarem a agência de vocês hoje aí, que estão em casa assistindo a gente, se eu der 20 clientes novos aí para vocês, cara, eu duvido que uma agência sem uma estrutura gigante vai dar conta de
atender esses 20 clientes com qualidade Ao e mesmo esses clientes tempo, vão ficar ao mesmo tempo. 20 clientes já, agora, De bom, uma 20 vez. clientes, de uma vez. Eu duvido. Essa agência não vai dar conta de segurar esses clientes por muito tempo. Ela não consegue fazer onboard. Não dá conta, cara, de qualidade. Ela vai fazer cagado. Cagado, beleza. Cagado, bicho. Você faz qualquer coisa, entendeu? Aí dá pra fazer. Mas é isso, esse é o jogo. Então você precisa investir mais time, mais complexidade na operação, menos resultado. Outro dia, a gente estava num evento que a gente fez aqui em Brasília. Foi lá naquele espaço lá do Marçal, que foi horrível, inclusive. Não faço evento lá nessa plataforma global. Fica aí o merchan. Fica o merchan aí. Puta que pariu, que espaço ruim. Mas, enfim, a gente fez um evento lá, e aí foi um cara lá, que eu lembro, e aí a gente tava conversando, cara, ele trabalhava numa agência desse modelo aí, né? Eu não vou citar nomes nem nada pra não expor. E ele falou, velho, o pessoal lá tá num caos fudido, tal, churn de 20% ao mês. 20% ao mês, velho. Entendeu? É isso, não tem como ser. O razoável, né, que é numa agência, 5%, um pouquinho mais, às vezes, um pouquinho menos. Cara, os caras estão em 20%. Não sei se melhorou, tá? Mas 20% significa o seguinte, que a cada 5 meses ele troca toda a base. 100% da base. Fazendo conta de padaria, né? Então é uma loucura, cara. É. Uma loucura. Ele E tem vira o uma conta ano que com... ninguém faz, né? Que é o seguinte, né? A gente olha muito faturamento, quanto tá faturando, quanto vendeu, né? Isso é muito sexy, né? Ficar falando de Só faturamento. que olha só, vamos fazer uma conta aqui. Se você fecha um cliente de ticket menor, que esse modelo balde furado geralmente é ticket menor, vamos botar aí R$1.000 por mês. E balde furado, o cliente fica pouco tempo. Vamos botar aí que fica 3 meses. Vamos botar 4 meses, tá? 4 meses. Então, fechou um cliente de R$1.000, ele dura 4 meses com você, então você teve um LTV de 4 meses, certo? Agora, de R$4.000, desculpa. Então, você teve um LTV ali de R$4.000 com esse cliente. Se o meu foco não está em quantidade, está em qualidade, se eu fecho um cliente de R$3.000 por mês, e esse cliente fica 1 ano comigo, pô, ele me rendeu R$36.000. Ou seja, 9 vezes mais do que um cliente. Ah, Gui, mas eu vou fechar... Se eu estou cobrando R$1.000, eu vou fechar mais clientes. Tá bom, digamos que você feche 4 vezes mais clientes. Cara, você vai ter um LTV de 4 vezes 4.000, 16.000. Ainda não chegou nem perto dos 36, né? Sim. Piora. Olha só. Se eu tenho um cliente que ele ficou 1 ano comigo, onde que ele dá mais trabalho? Vamos botar aí nos 2 primeiros meses? É onde ele dá mais trabalho? Então, eu fiquei 2 meses com mais trabalho e 10 meses, cara, chuchuzinho. Ah, chuchuzinho. Mamão com então, açúcar. mamão com açúcar. Certo? Ou seja, 2 meses de 12, então, dá quantos por cento aí? Uns 20, vamos arredondar, 20%. Dá 20 acho que dá 16%. Né? 16% do tempo eu fiquei com mais trabalho e 84% do tempo eu fiquei com cliente com menos trabalho. Se o cliente dura 3 meses comigo, e os 2 primeiros meses é o que dá mais trabalho, cara, eu fiquei 2/3 do tempo com aquele cliente, é onde me deu mais dor de cabeça, mais trabalho, que é a fase de onboarding. É onboarding e o começo ali do trabalho. Então, não só me rende menos quando eu estou no modelo balde furado, como me dá mais trabalho. Então, essa é uma conta que muitas vezes as pessoas não fazem. Olha só o faturamento e quantidade de clientes. Mas e a fase que está cada cliente que você está atendendo hoje? Porque uma coisa é você tá atendendo 30 clientes e, sei lá, 25 já estão numa fase de modo cruzeiro ali, já estão no chuchuzinho, e 5 estão meio que na fase de onboard. Outra coisa é você ter 30 clientes que, cara, 20 estão em onboard. Tá fudido. Tá fudido. Então, essa é uma conta que muita gente não faz. Na hora de decidir ali que caminho que vai. Se vai para o modelo balde furado ou E, cara, imagina o time, né, que precisa para esse tanto de cliente entrar. Um time... E, cara, qual que é o problema dessas agências? Eles botam uma porrada de gente júnior para atender. Não, eles não botam um squad de pessoas sênior para atender. Cara, não acontece. E não acontece porque não tem como acontecer. Não tem como, porque a conta não porque fecha. Precisa, né, tá cobrando pouco. Então, você precisa ter muita gente de funcionário, né? Muita gente entrando, muita gente nova entrando, muita gente júnior nova entrando. Meu amigo, vai treinar um júnior, demora um tempo. Esse cara sai rápido. Então, eu ouço muita reclamação de agências que falam assim, porra, os caras não sabiam o que fazer, fizeram merda.
É muito comum por causa desse modelo, cara. E sabe o que é uma bosta? Porque essa galera acaba queimando o mercado muitas vezes. Porque o cliente sai de lá frustrado, falando que a agência é uma bosta, que a agência não funciona. Então, acaba queimando o mercado, cara. Isso é muito ruim. Cara, ontem eu falei com a Renata, aquela mulher que tava no evento, e aí ela tava falando exatamente desse sentimento, assim, de, pô, perguntei, o que tu acha do mercado de agência hoje? Tu tá há quanto tempo com a agência? Ela falou que tinha uns 6 anos, aí eu falei, o que tu acha que mudou aí desde que tu começou pra hoje? Qual a tua percepção? Aí ela falou, cara, tá cada dia mais foda na reunião se posicionar e ser respeitado pelo cliente, porque ela falou que a maioria dos empresários já chega meio que assim, cara, essa é a quinta agência que eu vou pegar, vamos ver, né? Vamos ver isso aí. Vamos ver se vai dar. Tipo, ela fala assim, é difícil você começar uma conversa de igual para igual, porque os caras já tentam te jogar para baixo nessa assim, cara, você já é a terceira agência, não sei se eu boto muita fé, mas vamos ver. Isso é um desafio, mas também é uma oportunidade, porque se você fizer minimamente um bom trabalho, você já se destaca. E antes tinha muita agência genérica, que era esse modelo mais balde furado, e agora tá começando a ter muita agência já nichada nesse modelo balde furado. Então, o que antes a gente falava, porra, o problema são as agências genéricas. Não, agora tá tendo também agências nichadas que estão gerando esse problema, que é uma bosta pro mercado. Então, isso é muito ruim. Cara, e uma das coisas que é importante que vocês tocaram nesse ponto agora é time, né? E uma coisa que é unânime na internet, e que me surpreendeu na sua agência, que é o seguinte: trabalhar em agência é uma merda. Isso aí, se tu tem milhares de fóruns, de vídeo no YouTube, de depoimento da galera, de relato, muita gente assim fala que é loucura. E realmente é. Eu sonhava em trabalhar em agência e meu sonho morreu rapidão na primeira agência que eu trabalhei. Então, tipo assim, isso se dá também porque a maioria nesse modelo balde furado desgasta muito a equipe, né? Eu o que acontece assim? São 3 grandes fatores, cara. O primeiro é esse modelo que tem muito cliente entrando, então estressa muito a equipe, muito cliente saindo e muito cliente entrando o tempo inteiro. Isso realmente gera muito estresse para a equipe. Essa é a primeira coisa. Entregas muito amplas. A entrega meio aleatória também. Você não também. tem um método replicável, sabendo que já está validado. Tem um cliente que tem site, o outro tem panfleto, outras coisas. Um outro problema é as agências que são genéricas, porque aí entra um cliente novo, o time não sabe o que faz. Um cliente de um nicho. Não vende um nicho que ele já conhece. Então ele tem que inventar a moda para poder, né? Ele tem que testar as coisas, e aí testar é com o dinheiro do cliente, né? Porque ele fica testando campanhas e aí dá errado. Então, cara, tudo isso vai gerando estresse. Um monte de gente júnior, entre sai de funcionário. Cara, esse é o padrão. Então, essa agência ela é uma agência de mais difícil gestão. É uma gestão mais difícil, porque tem muita gente ruim, muita gente fraca, muita gente júnior, e muita gente entrando e saindo também de equipe. Da equipe também, né? Da equipe também. Então, entre sai de cliente gera também muito entre sai de funcionário. Então, cara, é uma operação que geralmente vive no caos. E o cara acha que... Ou aceita, né? Que o mercado é assim. É isso, cara. É o jogo que eu jogo, é assim. É isso mesmo, pai. Que se lasque, é a vida que segue. Então, é muito ruim pro time. Então, você não consegue manter cultura, você não consegue manter gente por muito tempo. Cara, e de custo também, de uma maneira geral, falando em com certeza custo, mais alto. Você falou do tráfego, que é um custo se a gente que falar, tem, cara, e talvez a equipe comercial também já é um custo se a gente falar que vai só ser de muito maior do que a outra. Se você precisa de muita gente entrando, você precisa de muito investimento em tráfego, porque nesse modelo normalmente é mais tráfego mesmo, que você traz volume de gente, e aí volume de gente que fatura pouco, né? Porque para você gerar volume tem que baixar a régua, como a gente falou. Então você tem que investir muito dinheiro em tráfego e tem que ter muito time de pré-venda, de venda, né? De SDR, closer e tal. Então você tem uma operação muito menos rentável. Porque você bota um monte de cliente que fatura pouco, que te gera, né, uma receita baixa, que nem era esse exemplo que o Gui deu ali dos R$1.000 por mês, 1.500 e tal. Então você tem muito cliente com margem apertada. Porque quando você tem tickets baixos, cara, a margem é muito, muito, muito apertada. Então você está trabalhando ali no limite. Então junta isso tudo, cara, muito investimento em tráfego, muito time comercial com ticket baixo, é receita para ter uma lucratividade pífia, muito ruim. E uma característica que eu falo das agências, cara, é o seguinte: a agência, ela é feita para ser muito lucrativa, porque se ela não for, você tem uma bomba na mão, porque a agência normalmente não é feita para ser vendida. Não tem, sabe? Não tem muito. Assim, são exceções essas que são vendidas. Então, você vai criar um negócio que você nunca vai ganhar dinheiro. Se você não faz ele ganhar, ele te dar dinheiro todos os meses, um dinheiro bom, é um negócio que no final das contas é ruim. É ruim para todo mundo, entendeu? Sim. Ó, eu queria retomar um ponto ali. No início, você
perguntou se a maioria das agências era um balde furado ou balde cheio, né? Aham. E aí... eu falei que achava que a maioria, o Bins falou que acha a minoria. E, de fato, eu concordo com o Bins que... se eu for olhar o mercado de agências, a minoria é esse modelo de balde furado. Mas, acho que a gente tem que separar em duas categorias aqui. As agências pequenas, que tem poucos clientes, é fácil você ser balde cheio. Porque você é o dono da agência ali, às vezes é urgência, você tem um contato mais próximo, você consegue tá perto ali. Então, menos. Mais ou menos o quê? É porque assim, a agência que é pequena, que tem pouco cliente, normalmente ela não tem clientes que paguem bem, ela é uma agência geralmente mais genérica. Então, assim, ela tem partes partes das características do balde furado, apesar dela ter pouco cliente. Não, mas você concorda que as agências, as urgências menores, é comum o cara falar, não, eu consigo manter o cliente por mais tempo. Sim. Então, só que, quando você tá pequeno, tem meia dúzia de clientes, beleza, moleza, você manter os clientes por mais tempo, você tá perto, você consegue dar atenção. O grande desafio tá quando você tá atendendo 20, 30, 40, 50 clientes. Aí é mais desafiador, porque muita agência, às vezes, começa sendo balde cheio, mas quando vai crescer, vira balde furado. Porque o maior desafio tá na escala. Quando você tem mais clientes, você tem 20, 30, 40 clientes, você não tá presente em tudo. E você vai tendo que ter equipe. E aí, se você não tem um modelo de botar cliente de ticket baixo para dentro, você não dá atenção, não consegue ter uma estrutura para dar atenção para esses clientes, tá genérico, cada cliente integra de um jeito, vai virar balde furado. Então alerto isso porque talvez alguns estejam ouvindo aqui a gente, fala, não, mas eu tô dando conta aqui de manter os clientes. Tá, mas você tá com uma urgência ainda, você não tá crescendo, você não tem um negócio de verdade. A agência depende 100% de você. Então fica ligado para não só o que você tá hoje, mas para onde a sua agência vai encaminhar conforme você estiver crescendo. E cuidado porque o mais sedutor mesmo na internet é venda 20 contratos, 30 contratos, isso é muito sedutor, cara. Então isso normalmente é o viés que o cara vai procurar, né? Aí aparece os caras lá andando de Porsche parcelado, né? E teve até uma confusão que eu fiquei da sabendo. Porsche alugada, tu Irmão, viu? Porsche, velho, nego aluga Porsche e compra Porsche parcelado, nem tem imóvel no nome, não tem nada. E o cara compra um Porsche, velho, vai se fuder, meu irmão. Isso é uma inversão de valor muito grande, cara. Esse aí eu fiquei em choque. Aí o cara comentou assim, pesquisei a Porsche alugada. Aí sabe o que o cara fez? Aí ele tirou um print e fez um vídeo respondendo o cara. Tipo, eu ando de Porsche alugada mesmo e você anda no quê? Tipo, velho, caralho. Mas você vê, velho, é uma loucura, né, cara? Então, isso daí meio que acaba que é um pouco de engana trouxa, assim. Porque as pessoas mais humildes ficam assim, nossa, é isso que eu quero pra minha vida e tal. Só que, velho, porra, entendeu? Alugar Porsche pra poder fazer isso é uma piada, né, cara? Vamos falar, a vida real de dono de agência aí, como é que você construiu um balde furado aí? Um balde cheio, né? Sem essas fuleiragens, cara, sem Porsche. E o melhor, usando Android que você usa. Essa parte aí Essa é a parte mais surpreendente. Como ser bem sucedido usando Android? Cara, eu acho que a primeira coisa é entender de modelo de negócio, né? Porque assim, a maioria dos donos de agência vão criando a agência no modelo deixa a vida me levar. Então, geralmente é uma pessoa que tem uma habilidade técnica, vai pegando um cliente, vai pegando outro, e quando vê, ele tem uma agência. Então, ele não cria uma agência de forma estruturada. Eu não conheço ninguém que fala assim, nossa, eu fiz aqui um planejamento da minha agência, estruturado, um business plan. Ninguém faz isso, cara. A galera vai só pegando cliente e vai indo. Então, a agência, ela vai sendo feita nesse modo, deixa a vida me levar. Então, não é o dono da agência que escolhe o jogo que ele quer jogar, escolhe os clientes que ele quer atender, o ticket que ele quer cobrar. Vai chegando um cliente aleatório, você atende restaurante? Atendo. 1.000 conto? Beleza, aceito. Entendeu? É isso. Pet shop também. 2 conto? Beleza. E vai indo. Então, é um modelo que a pessoa não constrói, ela vai acontecendo. Ele sofre esse modelo, ele não planeja, entendeu? Então, cara, o que a gente fez foi, a gente teve uma coisa que foi mais estruturada, no sentido de já mais pensada. Então, desde o início, ticket maior. Desde o início, um modelo de prospecção. Porque tem outra característica também desse modelo, cara. Para você captar clientes de ticket maior, não vai ser tráfego. Nesse modelo balde furado, tem que ser tráfego, porque é volume, ticket baixo, faturamento baixo dos clientes. Beleza. Só que para um ticket maior, 6, 7, 8, 10, 20 mil, 15 mil, você não vai pegar esse cara por tráfego de forma fácil. Assim, é exceção esse.
Então, você tem estratégia de prospecção para esse cliente maior. Foi o que a gente sempre aplicou também. Não precisa ter time comercial grande, porque, cara, é um jogo de qualidade, não é um jogo de quantidade. Então, a gente chama aqui nosso modelo de prospecção, que é o modelo de prospecção Sniper, né? A gente até criou nosso programa de prospecção Sniper, não sei se a galera tá sabendo, né? Além da mentoria outra, a gente tem um programa de prospecção, que a gente ensina as pessoas a prospectarem nesse modelo mais, cara, qualidade, Sniper, tiro na mosca ali, entendeu? Então, cara, a nossa agência ela foi já criada nesse modelo, focado em qualidade, em dar resultado. Eu sempre fui muito chato com esse negócio de, cara, eu quero que o meu cliente tenha resultado. Todos os clientes vão ter resultado? Não. Por vários motivos. Às vezes o cliente não está comprometido com a gente, enfim, tem várias questões. Mas a gente consegue manter um churn minimamente aceitável. Né? Razoável. Não é aquele balde furado, é um balde com microfuros, entendeu? Então vai sair sempre, não tem como segurar o cliente para sempre, isso a gente sabe. O objetivo nosso é manter o cliente o máximo possível, gerando resultado para ele. Então, nosso modelo de agência já foi criado pensando nisso, entendeu? Cara, e um ponto doido, você lembra? Acho que a Mari falou essa semana, vocês estão há 2 meses... Esses últimos 2 meses a gente não teve churn. Sem perder nenhum cliente, né? E tu tem um volume ali de quantos? 40 clientes, mais ou menos? Daí um pouquinho eu acho que um pouquinho para mais hoje. E a gente fechou bons clientes esse mês, por exemplo, a gente fechou um de 10 mil reais por mês, a gente tá quase essa semana, acho que hoje ou amanhã a gente deve fechar um outro cliente de 10 mil, a gente fechou um de 5 mil. Então, cara, a gente adiciona MRR com uma estrutura super simples, sem tráfego, sem nada, ou seja, uma margem muito boa. Poucos clientes que eu vou conseguir dar atenção para eles, vou conseguir gerar resultado para eles e vai me deixar muito mais lucro. Então, a gente tem até um e-book, depois a gente podia até botar na descrição aqui, que é o e-book Menos Clientes, Mais Lucro. Que eu escrevi esse e-book. Porque, cara, eu sou muito dessa... E eu não tô falando de menos clientes ter 2, 3 clientes, não. Mas você pode ter 30, 40, 50 clientes, cara, com lucro e com ticket bom, com margem. Entendeu? Não é esse modelo de ter 200 clientes lá com ticket baixo, margem apertada. É outro jogo, né? Inclusive, quer falar da nossa... Fala aí. Bom, quem quiser, né? Quem quiser... Se você tá nesse modelo balde furado, ou tá no modelo pequeno ainda que tá sem estrutura, quiser aprender o nosso modelo, que a gente chama aqui de modelo balde cheio, que a gente vai falar mais sobre ele agora, né? Se você quiser, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, você pode aplicar para falar com o nosso time de especialistas para a gente poder te explicar. A gente vai te dar, inclusive, alguns insights em cima da tua operação. A gente analisa de forma individual a operação. São 7 categorias que a gente analisa. 7 áreas aí da agência. 7 áreas da agência que a gente analisa. Você vai sair de lá com certeza com algumas sacadas. Se fizer sentido, a gente vai apresentar para você também nossos programas. Aqui tem um programa de prospecção, tem o mentoria, tem o nosso mastermind. Então, fica aí a sugestão. Show. Então, nosso foco é qualidade, com esse modelo do balde cheio, né? E a analogia do balde, então, tá muito em cima disso, do quanto tempo o cliente passa com você, tem né? esse aspecto de estar nichado, porque quando você está nichado, você tem mais chance de ter resultado, um ticket maior, e ele ficar com você por mais tempo. São esses elementos ali que vão trazer uma qualidade de cliente, deixando margem para você. Né? E o balde vai ficar cheio. Isso. A galera acha que é... Eu apostaria que tem gente que acha que é mentira ficar 2 meses sem perder cliente numa agência. Ainda mais uma agência com 40 clientes, meu irmão. Que pra quem tem meia dúzia de clientes é fácil. Meia dúzia é fácil. Vai com 40 clientes, 40... tu não perder nenhum em 2 meses é muito assim, tempo, velho. Se tá perdendo pouco, poderia tá colocando mais pra dentro, né? O cara, mas cara, não precisa. Não é o jogo, assim, eu não preciso ficar desesperado pra botar muito cliente pra dentro, pra poder... Porque tem gente que fala assim, se o churn tá muito baixo é porque você tá apertando um pouco na entrada de cliente, né? Tá leve. Cara, não precisa. Enfim. E assim, é baseado também, então, nessa premissa de vender qualidade, então ter um ticket mais caro, né? Isso. Dá mais trabalho vender mais caro? Porque eu tô pensando aqui, menos, cara. Tu vendeu um negócio de 5 mil aí, o cara tem que vender 5 pra cara, te eu acho acompanhar. que, você vê, ao contrário de 10 mil, cara, eu acho que ele dá menos trabalho. Claro, e aí você tem que saber chegar nessa pessoa. O problema é que a maioria não sabe fazer. E aí, quando você não sabe fazer, você tem que ficar jogando aquele jogo do tráfego. É o que eu falo, cara, se o tráfego para a maioria das agências funcionasse, vou ter uma agência aqui, vou rodar tráfego, vou pegar cliente. Se fosse simples assim, que as pessoas acham que é só tráfego, na verdade não é. Se fosse simples assim, todo gestor de tráfego estava multimilionário, né? Porque era só o cara fazer tráfego para captar cliente. Mas, na verdade, a gente sabe que não é assim, né? Então, cara, não é só botar cliente via tráfego no volume. Então, para esse tipo de cliente melhor, tem formas mais estratégicas para chegar nele. O problema é que a maioria não sabe fazer, entendeu? E é o que a gente ensina aqui. Justamente o que a gente ensina aqui, né?
E vocês têm a média hoje de 14 meses, né? Vocês registraram esse número aí, que o cliente passa com vocês. Qual que é o segredo? Além desse fato que você falou, pô, eu sou nichado e eu só fecho com cara de qualidade. Se você coloca o cliente para dentro, certo, que está dentro do seu perfil de cliente ideal, porque não adianta também só estar nichado. Dentro do nicho tem perfis de clientes. Então tem um cliente que fatura pouco dentro do nicho. Então, para restaurantes, que é o nosso nicho lá da nossa agência, você tem todo nicho é uma pirâmide. Então, na base da pirâmide, você tem um monte de cliente que fatura pouco, um monte de restaurantes que faturam pouco, que é a maioria, né? Uhum. Então, você tem lá restaurantes que faturam 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil, 100 mil reais por mês, que é pouco. Um pouquinho acima ali dessa camada, você tem restaurantes que faturam mais. Então, primeira coisa é entender isso. Você não vai atender todos os clientes do nicho. Então, colocar o cliente certo para dentro, que geralmente é um cliente que não está apertado, ele tem minimamente um faturamento bom, que vai justificar ele pagar um ticket para uma agência melhor. Porque não adianta eu querer cobrar 3, 4, 5 mil de um cliente que fatura 50, cara. Então, ele tem que faturar mais. Então, se eu coloco esse cliente que fatura mais para dentro, a chance dele dar problema já diminui muito. Concorda? Então, a primeira coisa que eu falo para ter um churn, um churn reduzido e um LTV maior é você acertar na entrada do cliente. Colocar o cliente certo para dentro. Porque se você erra aqui, cara, aí caga tudo para frente. É um cliente que vai dar mais trabalho, vai exigir demais. Cliente que paga pouco exige mais, porque ele é um cliente que está mais... Se ele paga pouco, eu sempre concluo que ele é um cara que fatura pouco também, né? Então, se ele fatura pouco e paga pouco, ele vai exigir muito, porque ele sempre precisa de mais cliente, ele está desesperado pelo cliente, pelo próximo cliente. O cara que fatura mais, ele já está com o cliente, ele precisa de mais, claro, mas ele não está naquele desespero. Então, isso é fundamental para você entender na hora de botar cliente para dentro. E é isso, cara. Então, sim, estar nichado, colocar o cliente certo para dentro, focar em resultado e focar numa boa comunicação, um bom atendimento. Porque muitas vezes o cliente fica muito pelo relacionamento. Bom. E ainda nesse ponto do ticket aí, como é que você entendeu que, tipo assim, se eu cobrar menos que 3 mil, eu tô furando o balde? Cara, qual que é o problema? Se você cobra menos que 3 mil, você tem menos condições de ter time minimamente capacitado, de qualidade, para atender essa pessoa. Entendeu? Então, vai virando um dominó, porque se você cobra pouco, você vai ter time ruim, aí tendo time ruim, você tem menos chance de dar resultado, vai acumulando problemas. Aí muita agência acaba caindo nessa armadilha, porque se você olha só a tua próxima decisão, né, pô, vou botar mais um cliente aqui pra dentro. Ah, um cliente de R$1.000, que não é um cliente tão qualificado assim, mas, cara, vai ser mais um cliente. Não... Mais R$1.000 no meu bolso. Mais R$1.000 no meu bolso. Então, você não enxerga um grande problema quando você vê um cliente só entrando. Mas, quando você vai tendo mais e mais clientes, no volume, né, na escala, se torna um problema enorme. Então, vamos comparar aqui. Uma agência que fatura 100 mil por mês, que tem 100 clientes de R$1.000, cara, imagina a estrutura que precisa ter essa agência. Tanto para botar mais cliente para dentro, para manter aquele volume de clientes, quanto para entregar para né? quantidade de clientes. Então, agora você olha, você tem a tua agência aí com 5 clientes, aí você adiciona dos 5, você vai pro 6º, aí não parece ser um problema. Só que se você se mantém nessa, vai chegar uma hora que você vai enfrentar grandes problemas aí do modelo de balde furado. Então assim, quem tem mais uma visão de empresário, não pensa só no próximo passo. Já pensa, cara, o que eu tô construindo aqui? O que vai ser minha agência daqui a um ano? Coisa daqui a 2 sustentável, anos? né, cara? Então, fazer uma analogia, é igual a dos 3 porquinhos. Você construir uma casa de tijolos. Né? Então, pô, pra você fazer uma casa de tijolos, não é saindo botando tijolo um em cima do outro e depois ver o que dá. Entendeu? Tu tem que ter um planejamento. Então, você tem que saber o que você está construindo. Você tem que ter uma planta. E a maioria está construindo casa de palha, né? Exato. Você tem sem que ter, planta. Você tem que ter uma planta. Você vai construir uma casa, você tem que saber qual que é a planta desse imóvel. Então, a sua agência é a mesma coisa. Você não pode sair colocando um tijolo atrás do outro e depois ver o que dá. Você vai construir um Frankenstein, né? Isso é boa, é a analogia do tijolo. E isso aí tá muito conectado com o que eu falei, assim. Geralmente é isso. O cara começa a agência, vai pegando qualquer cliente e tal, e vai dar nisso. Ele não tem um negócio sustentável que no longo prazo vai ser uma coisa realmente sólida. E igual vocês falaram, às vezes o cara tá pequeno, ainda tá de boa, ele não sente isso. Mas aí ele cresce, aí que ele começa a ver que ele tá no balde furado, né? Também. Isso.
E, então, assim, aquela comparação que a gente faz da matemática, 100 mil com 100 clientes, isso é um balde furado, 100 mil com 20 ou 30 clientes. Um ticket de 3, 4, 5 mil reais na média. Nunca vai ser um valor na média, né? Tipo, um valor fixo de todo mundo pagar o mesmo tanto. Então, na média, 3, 4, 5 mil reais por mês. 20 a 30 clientes ali, mais ou menos, é o que vai dar uns 100 mil reais por mês no modelo em que a gente defende aqui, que é um modelo altamente lucrativo. Esse modelo de 100 mil reais com 100 agências de R$1.000, ele com certeza absoluta é menos lucrativo. Imagina, você tem que ter 100 atendimentos, 100 grupos de WhatsApp, 100 boletos para emitir, 100 possíveis atrasos. Uma estrutura comercial mais cara, porque para você botar cuidar de bastante 100 conta de anúncio. Você tá maluco, entendeu? Então, no final das contas, cara, é um modelo muito mais trabalhoso e que deixa menos dinheiro no bolso. Sabe um negócio que eu pensei agora também? Outra coisa do balde furado. Ele é uma oscilação muito grande. Você vê que quando a gente conversa às vezes com um mentorado que tá entrando aqui, que ele é balde furado, tipo o William lá, por exemplo, lá do salão. Ah, você faturava quanto? 30, 35, 40, sei lá, 25, mais ou menos aí. Tipo, o cara fica oscilando normalmente entre um... E eu já vejo que no modelo balde cheio que vocês propõem, a galera às vezes vai mais devagar, mas também ele não tem essas grandes oscilações, né? Tipo, ele quando oscila muito pouco. Exato. E, cara, tem uma premissa que eu levo pra vida que é o seguinte, cara. Pedras grandes primeiro. Eu aprendi com um amigo meu, Bijari, numa mentoria, né? Pedras grandes primeiro. E eu não sei se você já viu um vídeo na internet de um professor que bota lá um jarro de vidro, aí ele bota areia primeiro dentro, aí depois bota pedrinhas médias. Quando ele vai botar a pedra grande, não entra, porque já tá cheio de pedregulho, de areia e tudo. Fazendo um paralelo para a agência, né? Quando você começa a botar um monte de cliente pequeno para dentro, você não tem mais espaço para botar clientes bons para dentro. Você vai deixando a operação complicada. Então, o que eu prefiro, cara? Pensa no jarro de novo, vazio, bota pedras grandes primeiro. Depois, se quiser, você pode até botar pedras menores. Mas, cara, você precisa ter clientes bons que deixam uma margem boa para você. Isso funciona muito melhor. Então, cara, você vai construir uma agência muito mais fácil, de forma muito mais fácil, mais lucrativa, mais sustentável, que vai ficar por mais tempo no mercado. Né? E outra coisa também, que agora eu lembrei de mentor, acho que o balde furado machuca o cara também, porque tem muita gente que... eu já faturei 50 mil, sei lá, o cara teve já uns momentos muito bons comum, e chega cara, aqui faturando 10, saca? Nossa, eu já faturei tanto, é meio machucado hoje eu não, cara, isso é muito, 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 muito comum. É bizarro. Existem alguns tetos invisíveis, cara, de algumas pessoas. Porque assim, o teto, às vezes é 20 mil, às vezes é 30, para alguns é 50, mas fica batendo no teto, vai e volta. É meio que como se fosse, fica batendo e descendo. Isso é muito comum. Por quê? Porque ele tem um problema de modelo de negócio. E ele não tem clareza do porquê disso. Mas é muito do que a gente falou aqui. Normalmente é cliente errado para dentro, às vezes genérico, na maioria das vezes, cliente baixo, que paga pouco, gera causa na operação. Então, isso tudo somado. Tanto que quando a gente conversa com alguém, né, Gui, a gente já, cara, quando o cara vai falando, eu já sei exatamente o problema dele. Porque ele mesmo não sabe. Por que ele não sabe, cara? Ele não tem conhecimento de como construir uma agência bem-sucedida. Porque ele foi fazendo aquele modo ali, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e ele não planejou, ele não aprendeu a ter uma agência, que é muito do que a gente ensina aqui no Neutralize, né? Por isso que a gente tá fazendo esse podcast, por isso que a gente tem nossos cursos gratuitos, nossos cursos pagos, tudo. Porque, cara, a gente quer ensinar esse público a ter uma agência. E hoje o nosso repertório, ele tá muito rico, né? Porque a gente já tem agência há mais de 5 anos, a gente já mentorou algumas centenas, talvez até milhares de agências, e a gente foi criando repertório, então a gente sabe exatamente o que funciona e o que não funciona. Tanto que quando a gente vai falando nos nossos eventos, né, quando a gente vai dar uma aula e tal, a pessoa fala, cara, eu tô passando por isso. Pô, exatamente o que eu tenho. Por quê? Por que a gente sabe? Porque a gente conversa com todo mundo toda hora. Vivencia isso diariamente. Então, o fato da gente mentorar centenas, milhares de agências, dão pra gente esse repertório, esse conhecimento do que funciona e do que não funciona. Então, tudo que a gente tá falando aqui, cara, é baseado em fatos reais, não é coisa que a gente tá tirando do além, não é um vídeo que a gente assistiu no YouTube, não é isso, não é um livro que a gente leu, não. São coisas reais no mercado mesmo. Tanto que, cara, ontem a gente teve nosso evento aqui em Brasília, a galera falava, pô, vocês estavam falando da minha agência, era exatamente isso, é isso que tudo que vocês falaram aí é o que eu tenho, é o que eu sofro. É o padrão, cara. Teve uma que falou, eu entrevistei ela no final, ela falou, realmente parece que eles investigaram a minha vida. Foi, exatamente. Exatamente. Então, esse é um padrão de mercado, cara. É muito por conta disso, porque as pessoas não planejam ter uma agência e não aprendem a ter agência. Então, o teto delas, eu vou falar qual que é. Geralmente, é o conhecimento delas.
elas têm o conhecimento para ir até ali. Acima dali, ela não dá conta. Porque ela está limitada no conhecimento dela. E esse conhecimento vai, inclusive, derivando em outras limitações, que é de braço, né, de prioridade, tudo. Então, o conhecimento dela limita ela e depois vai cascateando em outras limitações ali. Que ela não dá conta, cara. Cara, e sobre churn, né? Cancelamento de contrato, uma pergunta assim. Do lado da galera do balde furado, eles lidam com isso como, tipo, cara, é normal, tá sangrando aí, mas é assim mesmo e a gente toca o barco. Vocês, como é que vocês lidam com essa parte de churn? Como é que é o... Cara, a gente sofre, a gente não gosta não. Ninguém gosta, mas tipo assim, como é que você lida com essa parada? Tipo, e qual que é uma média também realista nesse modelo balde cheio, Cara, assim? no modelo balde cheio, o ideal é você manter até de uns 5% em média ao mês, né? Isso é minimamente razoável. 10%, 15%, 20% já é um modelo, cara, bem balde furado. Então, o ideal é a gente manter nessa média de 5%. Só pra gente ter uma referência, né? Mas, cara, como que a gente lida com isso? Porra, é péssimo, assim. A gente fica... Quando sai um cliente, cara, a gente também fica olhando pra dentro pra entender o que aconteceu, por que ele saiu. Ah, foi porque ele não teve resultado? Ah, foi porque a gente não deu atenção necessária? Foi porque, a gente falhou em alguma coisa? Ou não, é porque o cliente... Porque acontece também, às vezes o cliente é ruim. O cliente, ele não se comprometeu, ele não participou. Porque uma agência, cara... Eu sempre falo que a agência de marketing, ela é contratada para poder gerar mais faturamento para quem tá contratando, né? Só que acontece, se o cliente não está envolvido, não está comprometido, a chance de eu conseguir, como agência, dar resultado para ele é muito pequena. Porque pensa, eu preciso dele, cara, ele não consegue delargar tudo para mim e falar assim, se vira aí, você é agência, se vira tudo. Não, cara, eu preciso de um monte de coisa dele. Se ele não está comprometido comigo e acontece, tanto que uma das coisas que a gente fala no onboard é falar, cara, a gente precisa que você esteja comprometido com a gente. E a gente acompanha isso. A gente tem lá o farol dos clientes, um dos aspectos que a gente mensura é o comprometimento do cliente. E é a nossa percepção. Eu não vou perguntar para o cliente, você está comprometido, não é isso. Eu preciso entender se ele está comprometido no dia a dia. E a gente bota lá, se ele não está comprometido, cara, sinal vermelho. A cor, inclusive, é vermelha mesmo. Porque, cara, isso faz toda a diferença no resultado. Então, não é sempre culpa da agência. Agora, a agência ela tem que criar vários mecanismos para poder evitar esse tipo de problema. Então, por exemplo, no onboarding, muitas vezes o cliente demora para passar os dados, para passar acesso, aquelas merdas, né? Cara, o que a agência vai fazer? Vai ficar esperando? Tem que ir atrás, às vezes tem que fazer um zoom com o cara, compartilhar a tela, tem que ir atrás do gestor de tráfego anterior, agência anterior. Tem que ter esforço para poder fazer o negócio acontecer, porque não adianta, porra, deu 2 meses, não teve acesso ainda às contas, porra, o cara vai te dar um pé na bunda. E a culpa pode até ser dele, porque ele não foi atrás também. Então é um problema muito normal, cara, muito comum. Mas que tem algumas outras técnicas que você usa aí que seja para evitar esse futuro churn aí? Igual isso, de você fala já no onboarding, você prepara e educa o cara de que vai precisar da participação são várias dele. coisas, cara. Primeiro, ter clareza do que você tá vendendo, ele entender o que você vai entregar, porque também fica aquela confusão de, eu quero mais isso, faz mais aquilo. Aí começa a gerar também confusão. Então, tem muita clareza do que você está vendendo, o que você está entregando e tal. Botar o cliente do perfil ideal para dentro, o perfil certo para dentro, que se ele vier errado, ferrou. Então, o churn começa, cara, na entrada do cliente. Se coloca errado para dentro, ferrou. Estar nichado, isso faz toda a diferença na retenção. Porque quando você está genérico, cara, o cara muitas vezes não dá nem muita credibilidade pro que você fala. Eu sempre dou o exemplo do médico, né? Você vai no médico lá num clínico geral, você tá com dor no coração, o cara vai olhar pra você e falar, tem que fazer uma cirurgia amanhã de manhã cedo, senão você vai morrer. Clínico geral lá no pronto-socorro. Você vai acreditar no cara? Não vai. Você tem que ir num cardiologista pra te falar o que você tem, porra. Então, é o especialista. Quando você é especialista, a credibilidade das coisas que você fala, a confiança que o cliente vai dar pra você é muito maior. Então, quando você fala, cara, é isso que você precisa, eu sei porque, já fiz isso várias vezes, eu já dei esse resultado para esse cliente, olha isso daqui, você tem prova social, você tem histórico. O que você fala vai para um outro nível. Então, ajuda também na retenção. E também ajuda em dar resultado pro cara. Então, estar nichado, cara, faz muita diferença nessa questão aí de agência, sabe? Muita. Muito bom. E cada vez mais as pessoas querem ser atendidas por especialistas, cara. Isso é fato. Se você tem um problema tributário, você quer um advogado tributarista. Se você tem um problema trabalhista, você quer um advogado trabalhista.
Se você é atleta, você quer um nutricionista, você quer um nutricionista que é especialista em atleta. Então, cara, em agência não é diferente e cada vez mais isso está mais evidente, né? Boa. E característica de equipe no balde cheio, tem alguma diferença principal, assim? A gente falou que você precisa de menos equipe, né? Isso é uma das coisas então, óbvias. Assim, se você tem um ticket maior, você pode pagar melhor para a equipe. Você pode ter equipe melhor. Mais qualificado. Então, também vira uma bola de neve. Então, é qualificado na equipe, o cliente, a equipe também. Porque senão você não consegue pagar, cara. Aí você fica com um monte de gente júnior. Que é o padrão das agências nesse modelo balde cheio. Balde furado. Cara, é uma galera, assim, muito júnior, velho. É impressionante. Muito, muito júnior. Então, assim, não tem a menor chance de, no volume, dar resultado, cara. Não tem como. Eu lembro uma vez que eu te perguntei qual é a sensação do empresário, Bintz, quando atendido pelos júnior lá, que tu falava que tinha raiva disso. Lembra? Falava que quando tu era empresário e contratava, por que tu ficava... Porque só vinha merda, velho. E, assim, é foda, porque, às vezes, essas agências maiores, eles, às vezes, botam um atendimento bom, que é uma pessoa que vai falar com você ali, que é a pessoa do relacionamento. Isso quando, por exemplo, quando eu era da Subway, a gente lidava com as agências maiores do país, né? Então, aquela pessoa na linha de frente ali, às vezes é boa, só que o time é tudo júnior, cara. E aí vira um telefone sem fio. Você demanda uma coisa, a pessoa passa lá pra dentro, aí quando chega outra coisa. Então, assim, é a cagada do início ao fim, entendeu? Eu ficava muito frustrado por causa disso. Você falou que trabalhou numa agência que te frustrou, né? Eu fiz Cara, era uma agência que fazia meio que um marketing promocional e evento também, coisa assim. E... muita zona, pô. É muita pressão e muita zona. Primeiro que nego paga pouco e tu é júnior mesmo. Era tipo, eu tava na faculdade, entendeu? Ganhava, sei lá, 1.000 e pouquinho, assim. E aí era trabalho mesmo. Foi uma época que eu trabalhei lá, trabalhava CLT lá e mudei minha faculdade pro turno da noite. Então tinha um salário mínimo lá e tinha umas comissão de algumas ações que eu fazia também e vendia ingresso de evento deles ou coisa desse tipo. Mas é isso, cara. É igual o Bintz falou, tem uma pessoa boa e uma cambada de júnior mesmo. Esse é o padrão, velho. Por que a gente sabe disso? Tem uma pessoa... E, meu irmão, já vi isso milhões de vezes, a confusão é generalizada, meu irmão. Tipo, as conversas realmente se perdem, o telefone sem fio. O cara passou júnior, o negócio pra uma pessoa, mas quando chegou em mim já era outra coisa. E eu também já transformava em outra coisa pra outra pessoa, era muito confuso. E também a pressão, velho. Porque a galera bota uma pressão... É um ambiente que vive num clima do tipo... E aí, meu irmão, bora? Aqueles caras malucos mesmo, assim. Se tu não for... Minha agência tudo tem prazo, tudo é pra última hora, preciso disso pra amanhã. É foda. Exato, e a galera tá acostumada com isso também. Tem essa crença, tipo, não, a agência é assim mesmo. Tu tem hora pra entrar e não tem hora pra sair. Por quê? Porque se o cliente quer o flyer e a alteração do flyer chegou 6h30, foda-se, tu volta e faz pra não frustrar o cliente. Tá todo mundo também com medo de perder cliente pra caraca ao mesmo tempo. É uma sensação... Estado de alerta o tempo todo. O estado de alerta o tempo todo. Tu tem que estar todo o tempo assim nessa... A trolha pode entrar a qualquer momento. Exato, a trolha pode vir a qualquer momento. Véio, é foda. Mas é isso, velho. E eu tinha um sonho assim de trabalhar em agência, mas já morreu rapidinho. Foi, acabou. Velho. Depois dessa eu não trabalhei mais em nenhuma agência. Toda a minha área... Aí eu fui pro vídeo, né? Aí já era. E agora você tá trabalhando com a agência aqui na Naturalize, né? Exato, agora eu tô... Mas eu trabalho com educação. No nicho de agência. E ensinando balde cheio, né? Você não tá querendo foder os outros, né? Pois é, velho. Caraca, e assim, isso é muito louco mesmo. Tipo, a equipe de vocês aí... Tem o quê? Tem 2 anos que eu tô aqui colado com vocês. A maioria da equipe da agência tá aí, tipo... Tem umas 3 pessoas que saíram... Sai, cara. Eu nem gosto. Dessa época. Não tem centro sai de gente, não, cara. Às vezes o que acontece, às vezes o entre sai é que, inclusive, às vezes, a gente contrata uma pessoa, ela fica 1, 2, 3 meses, não dá certo, a gente já tira logo. Mas se a pessoa fica, cara, ela fica por muito tempo. É muito comum isso. Aqui. Inclusive, tanto na Supersal, nossa agência, quanto na Naturalize, a gente tirou o selo Great Place to Work. Isso que é um certificado. Puta de uma validação pra gente, né, cara? Que a gente tá entre as melhores empresas para se trabalhar. E um fato interessante, né, cara? Quando a gente foi fazer tirar o selo, a gente antes fez uma... Como é que é? Você vai tirar o selo? Tirar o selo. A gente não. Você tá querendo liberar o selo. A gente foi tirar o selo Great Place... Tá até engasgando aqui. GPTW.
Quando a gente foi tirar o selo, cara, a gente aplicou uma pesquisa aqui de clima, né? E aí a gente viu que, porra, tava todo mundo satisfeito e tal, a gente foi lá e aplicou. Aí eles vão lá e aplicam Eles têm De forma a anônima. pesquisa de forma nova. Tem um monte de regra. Você não pode incentivar o seu time para responder bem, né? É cheio de coisa. Pra você não ficar... Não pode nem Ó, se a gente incentivar não tiver o- responder, Tem que né? nem- Não, Você não se pode- a gente não você tiver, não pode se a exigir gente a não conseguir o resposta. selo, a gente vai ser demitido. Não pode fazer isso. Deve ter gente que faz, né? Mas enfim. Aí, cara, a nossa nota foi tão alta que eles fizeram meio que uma espécie de uma auditoria para poder checar se realmente estava certo. Então, cara, isso eu acho que é uma comprovação do que a gente também vive o que a gente está ensinando, né? Então a gente acredita muito nisso. Cara, isso é raro, velho. Ver a galera de equipe de agência, assim, trabalhando num clima leve, entendeu? Essa galera tem um clima... Não, se você trabalhar aqui boa. no dia da Supersal, porque a gente fica revezando aqui o time do escritório, cara, você fica escutando risada o dia inteiro aí. Você já viu. Sim, não, às vezes eu fico ali, as gurias falando besteira o dia inteiro, trabalhando de boa. É. Não é aquele clima Pesadão. hostil, né? Que muita agência é assim, velho. Aquele clima pesadão. Como é que tá aí, meu filho? E de time? Tem quanto time aí já? 57. É isso. É bom. Falando Foi bom, bastante, episódio, hein? Rendeu bem, cara. Rendeu. Rendeu bem. Sabia que ia render bem esse. As ideias do Bindes é foda. E assim, cara, olhem o Google Meu Negócio dessas agências, o Reclame Aqui, vai atrás, pesquisa. Nunca é um mar de flores, nunca é só elogio. Né? Então, cara, é isso, assim, tem que tomar cuidado com o mercado. E essas pessoas vão queimando o mercado, porque isso é muito ruim. Então a gente tem que também educar as pessoas sobre isso, Sim. né? Sobre esses... E mudar essa crença, né, velho? Que a galera acha realmente, o mercado de agência é essa porcariada mesmo. É por isso que a gente estranho, defende assim. muito, cara. A agência tem que ser extremamente lucrativa, uma operação mais enxuta, com tickets, né, com clientes bons, pagando bem. É isso que a gente defende. Então, quem quiser aprender isso, tem que vir pra cá, pô. Tá aí o link Cola em na nós. descrição. Cola na gente que, porra, vai dar bom. Bom, esse foi mais um episódio do Tradescast. Dá uma fuçada aí no conteúdo aí do nosso canal. Se inscreve aí pra ter acesso a mais conteúdos como esse. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu. Valeu.